Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão aí desta segunda-feira, dia 5 de fevereiro. Para quem não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na Deva Invest. Vou acompanhá-los aí nesse fechamento de mercado, vamos falar sobre o Bovespa, que no dia de hoje fechou com alta de 0,35%. Alguns ativos ainda estão em leilão, mas próximo de fechar aí nessa rentabilidade, tá? No terreno positivo. Mais uma vez, iniciou o pregão aí no movimento de alta aí, apresentou um movimento de queda, ou seja, teve certa volatilidade aí, testou mais uma vez um nível de suporte, segurou em cima dele, vamos comentar sobre isso, vamos falar de dólar, mini índice, DI, Petro, Vale, as recomendações swing trade e os ativos que foram solicitados aí nos comentários do fechamento de sexta-feira, tá bom? Então eu vou rodar a vinheta, peço gentilmente aí que você já deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Se você não for inscrito, fica o meu convite para que você se inscreva também, tá bom? Bora lá! Bora lá então, pessoal. Eu vou ver isso aí na tela para todos vocês já. Para quem não deixou o joinha, pulou a vinheta aí, por gentileza, não esquece do seu joinha aqui para ajudar a gente no canal, tá bom? Hoje temos poucos pedidos aqui de análise, tá? Então, basicamente ali sexta-feira ninguém comentou nada praticamente, então eu trouxe aí só esses poucos mesmo. Esqueci de inserir aqui as operações de swing trade que foram abertas. Deixa eu colocar rapidamente aqui. Pronto, agora sim. Tá? Então vamos lá, começando aqui pelo Ibovespa, na sessão de hoje apresentando uma alta de 0,32%. Mais uma vez, testou a região de suporte da média móvel de 3 períodos e veio para testar essa região de fechamento, o menor fechamento aqui do gráfico diário dos últimos pregões, que é a região ali dos 126.600 pontos, tá? Bateu ali e segurou. Pode gerar novo sinal de alta aqui, tentando retomar um novo movimento aqui? Pode, mas segue entre as médias, ou seja, aqui dentro tende a gerar aí bastante volatilidade e sinais falsos, consequentemente, tá? Então, uma possível superação aqui pode não significar muita coisa. Então, o que significaria muita coisa? Não só essa superação de máximo, mas a confirmação de um fechamento acima da média móvel de 3 períodos. Melhor ainda, se no único candle também viesse aqui já fechando acima ou superando essa máxima anterior aqui também desse grande candle de baixa. Isso seria algo relevante, tá? Enquanto não acontecer algo nesse sentido aí, de ter realmente confirmação de fechamento pelo menos acima da média, a expectativa, por mais que sejamos em cima desse suporte, é de que dê sequência nesse movimento de baixa e venha testar essa mínima aqui, nos 125.875 pontos, o que, inclusive, esboçaria aqui uma sinalização de pivô de baixa aqui no curtíssimo prazo do Ibovespa, tá? Então, vamos ficar de olho, ainda seguimos dentro dessa indefinição aí, digamos assim, por conta das médias, tá? Mas com viés mais negativo aqui no curtíssimo prazo, tá bom? Falando do dólar, na sessão de hoje o dólar apresentou uma pancadaça aí para cima. Ó, ajuste aqui no dólar. Apresentou uma pancadaça aí para cima, chegou a subir na sessão 0,9%, chegou a bater lá na casa dos 5,30 e devolveu. Ou seja, mais uma vez está respeitando essa região de topo anterior e essa região de fundo anterior. Então o dólar não está conseguindo mesmo hein, voltar para casa dos R$ 5, hein? Tá com bastante dificuldade. Essa resistência dos R$ 5 tem sido algo bem relevante para ele aqui, tá? Por enquanto, não tem nenhum sinal negativo, ou seja, apesar de ter devolvido bem aqui na sessão de hoje, é possível que tenha continuidade ainda desse movimento, tá? A próxima resistência seria lá no 5,60 por conta disso. Gráfico de 120 minutos, tivemos a abertura aqui do dólar, um leve gap de alta, veio para fechar esse gap, deu sequência no movimento, bateu lá na região de resistência anterior, tá? Não vai conseguir visualizar muito bem por aqui, tá? Mas enfim, bateu ali na região de resistência anterior e apresentou esse movimento de correção. Da forma como foi apresentado aqui no gráfico de 120 minutos, ainda fica uma expectativa de poder ter algo mais para cima, de ter uma sinalização de fundo aqui e dar sequência nesse movimento. Então, fiquem atentos, se abrir, testar a média, gerar sinal de fundo aqui,
o foco ainda seria na ponta compradora, tentando pegar algo mais para cima. Olharia para a venda se tivesse esse fundo e revertesse, ou seja, perdesse aqui a mínima, perdesse a região da média, nos 980, isso aumentaria a probabilidade de ter algo mais para baixo. Por enquanto, meu foco seria na compra mesmo. Mini índice, na sessão de hoje vem apresentando aí uma leve alta de 0,25%, o índice que também chegou a apresentar uma queda aí de quase 1.000 pontos na sessão, tá? Chegou a bater ali 0,76% de queda, veio muito próximo dessa região aí de mínimo anterior, muito próximo dessa região de lateralização anterior aqui também, tá? E respeitou mais uma vez esse nível de preço aí, que é sim um nível de suporte aqui para o mini índice, tá? Mesma coisa que eu falei do Ibovespa, pode ter uma sinalização de alta aqui, tentando voltar para cima aí da média. O importante é que tenha a confirmação de um fechamento aqui acima. Isso seria mais relevante aqui para o mini índice, tá? Enquanto não apresentar esse fechamento aí acima da média, a gente fica de olho no intraday. E o que a gente tem para ficar de olho aqui? Devolveu esse baita candle de baixo que foi apresentado aí da máxima até a mínima, aí foram 1.500 pontos na sessão de hoje. E superando a máxima dele aqui, ou seja, voltando para cima dos 128.075, reforça a expectativa de poder novamente ter algum repique aqui em direção aos 128.700 pontos. O índice vai criando aqui um certo canalzinho de baixa, tá? Então, a gente poderia ter aí o índice testando esse nível de preço, se gerar sinal negativo abaixo dessa resistência, nesse canal, abaixo do topo anterior, o foco seria mais uma vez aí na venda, tentando pegar algo mais para baixo novamente, tá? Então, assim, dá para ficar de olho em compra se superar essa máxima e mais próximo desse nível de preço, olharia para a venda. Se já gerar sinal de topo por aqui, também dá para tentar operar a favor da tendência. E aí o suporte mais relevante vai ficar no 126.500 aqui, já um pouquinho mais próximo. Falando aí agora do DI, na sessão de hoje, DI apresentando aqui uma leve alta de 0,3%, voltando para cima dessa região de topo anterior, então desfazendo aqui, anulando a sinalização de topo que havia sido apresentada, e mais uma vez tentando aí voltar para o repique em direção à média lá do semanal. Lembrando aí, a gente tem o DI tentando com todas as forças possíveis testar ali a região da média, tá? Fiquem atentos que um leve teste aqui, um leve toque, tecnicamente já seria aí bacana para ficar já no dia seguinte, no pregão seguinte, voltado aí para uma venda, tá? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se o diário conseguir testar essa região, eu ficaria bem atento aí para uma venda, tentando pegar algo mais para baixo no DI, tá bom? Petrobras, na sessão de hoje, aí, apresentando leve alta de 0,44%, tentou aqui devolver o grande candle de baixa de ontem, não conseguiu, né? Teve aí, certa fraqueza na ponta compradora para manter o forte de alta aqui. Fechou com leve alta de 0,44, mas teve uma perda de mínima, então estamos dentro aqui agora de um processo de correção. Já são aí basicamente 3 máximas descendentes, uma perda de mínima, então a gente pode sim ter aí o início de uma correção sendo apresentada na Petro. Caso isso aconteça, suporte nos 39,90, depois mais abaixo nos 39,15. Tá? Para quem está comprado ainda no swing trade, uma nova perda de mínima seria um novo sinalzinho de saída. Tá? Para quem tem interesse em entrada, próximo desses suportes mencionados, faz mais sentido aí, após uma sinalização de fundo, abrir a posição de compra. Falando da Vale, na sessão de hoje apresentando aí queda de 0,86%, a Vale aí que segue dentro do seu movimento de baixa, e agora, pessoal, opa, tá difícil aqui, perdeu o seu último nível de retração, ou seja, teve a confirmação do fechamento abaixo do 65,90, tá? Isso reforça ainda mais a expectativa negativa de poder ter algo mais para baixo. Próximo suporte mais relevante, 63, tá? 63,10 a 63 aí redondo, tá? Então fiquem atentos aos comprados em Vale no curto, médio e longo prazo. Devolveu praticamente aí quase todo o movimento de alta anterior aqui, tá? Falta pouco para devolver tudo. Lembrando que tem um baita gapzão aqui embaixo, ali na região dos R$ 61,14. Quando está aqui em cima, esse preço é longe, né? A hora que vai se aproximando, aumenta ainda mais a possibilidade de fechar esse carinha, tá? Então fiquem atentos aí mesmo, tá bom? Não vejo possibilidade de venda só porque eu falei desse gap, tá? Não tem venda aqui. O movimento está esticado. Se tiver alguma tentativa de recuperação e um novo sinal de entrada, ok. Mas por hora, não tem venda aí nesse nível de preço, tá? Fiquem atentos com os próximos suportes aqui, tá bom?
Falando aí agora das recomendações de swing trade, pessoal, começando aqui por Semin 3, na sessão de hoje queda de 2,56% e acionou aqui a minha saída, tá? Tava nesse carinha aqui, não tava nem nesse fundo, inclusive, além da minha saída que foi acionada, também aí veio para tentar armar um pivôzinho de baixa, então é possível que dê sequência nesse movimento aí nas próximas sessões. Então, estou de fora aqui, o meu stop aí foi de menos 0,5% sobre a operação aí, sobre o capital, perdão, total, tá bom? Na operação foi menos 4,9%. Abriu uma recomendação de compra em YouTube, que quase fechou na máxima, com 1,89% de alta, fechando bem aí, levemente acima do meu preço de entrada, inclusive, está tentando dar sequência nesse sinal de fundo que foi apresentado, tá? Eu já estava comprado em YouTube, quando fez esse candle aqui, eu abri a compra, a posição de compra, só que foi lá embaixo me estopar, nesse segundo candle aqui veio para me estopar, e aí agora eu voltei para a posição, tá? Eu ainda acredito no potencial de valorização aqui por parte de Itaú, portanto, estou posicionado novamente aqui em Itaú, tá bom? Abriu uma posição de compra também em Cielo, após retomada da máxima desse grande candle de alta aqui, minha expectativa de continuidade deste movimento em direção aí aos próximos níveis de resistência. Portanto, estou posicionado na compra de Cielo. E sigo posicionado aqui na compra de BB Seguridade, que no dia de hoje fechou com alta de 1,35%, teve bastante volatilidade, tá? Chegou a operar próximo do 0 a 0 ali, chegou a operar aqui próximo do 0 a 0, chegou a subir 2,15%, mas fechou bem aqui, tá? A expectativa ainda é boa de continuidade deste movimento. Provavelmente vou reposicionar o stop dessa operação, então fiquem atentos aí aos assinantes aí do aplicativo DV Invest, tá bom? E agora aqui atendendo aos pedidos de análise, começando aqui por AESB3, tá? Que na sessão de hoje apresentou alta de 0,38, mas chegou a cair na sessão aí 5,4%. Chegou a, ou seja, deu sequência no sinal de topo que havia sido apresentado. Pegando aqui a projeção, vamos ver se bateu aqui. Bateu não só na projeção de 100%, mas também aqui na projeção de 161,8%. Bateu nessa região de suporte e segurou, tá? Estou comentando esse ativo porque foi um pedido aí da Aide, que é uma membro aqui do canal, tá? Ela falou, estou posicionada, li aí que a SP3 vai sair da B3, vai fechar capital, o que eu faço? Eu vendo, mantenho. Vamos lá, primeira coisa, né? Não tem nenhuma confirmação de que a ESP3 vai sair da bolsa ainda, tá bom? Existe aí o anúncio sobre isso, mas não existe nenhuma formalização sobre isso. Então, caso realmente isso tome forma, isso aconteça, a empresa aí vai anunciar o fechamento, e quando uma empresa anuncia o fechamento, ela fala o quanto que ela vai pagar por essas ações, tá? Então, não sei se você vendendo agora, você vai estar acima ou abaixo do preço aí que ela vai fazer essa recompra, tá? Olhando só para essa parte aí de recompra por parte da empresa, do fechamento de capital, não dá para saber, tá? Agora, olhando para a parte técnica, você nem deveria estar mais posicionada nesse ativo, tá? Nem no curto prazo, nem no médio prazo, e no longo prazo também não. Depois de ter perdido a mínima do mês anterior aqui, também já não fazia mais sentido, tá? Então, assim, tecnicamente, não vejo motivos de ter continuado posicionado, de você ter continuado posicionada nesse ativo aqui, tá, Ed? Agora é o seguinte, deixou um belo de um candle aqui, pode ter alguma tentativa de recuperação. Tente levar a cada nova mínima ascendente que foi sendo apresentada aqui, tá? Se amanhã tiver algo nesse sentido e já na sequência perder, ok, aí você já pula fora de uma vez, tá? Agora, se houver aí alguma recuperação e você conseguir ir conduzindo, vai conduzindo essa operação, tá legal? Mas reforço, baita topo que foi acionado, baita pivô de baixa, não fazia sentido você ter continuado nessa posição, tá? Já tinha anulado a tendência de alta, inclusive. VIV23 na sessão de hoje apresentando alta de 0,9%, depois essa vinha devagar aqui, né? Aí acelerou com um baita candle aqui na quinta-feira passada, teve um dia de indefinição e hoje deu sequência no movimento. Expectativa de vir testar aqui essa região de topo mais uma vez, que vai ali do 53,74 até a região do 54,30. Então, para quem está posicionado aí na compra, não vejo motivos de saída, pode tentar levar até essa região aí. Para quem tem interesse em compra, não vejo compra nesse momento, a não ser que escorregue aqui em direção à média, no 51,60 e gera um sinal de alta
acima desse nível de preço, ok. Caso contrário, eu ficaria de fora aí aguardando por alguma correção e um novo sinal de entrada. O AL4 na sessão de hoje queda de 0,2%, papel aí depois de ter gerado a sinalização de fundo ascendente aqui, ainda não conseguiu dar continuidade na tentativa de repique, mas permanece dentro da sinalização de fundo. Ou seja, para quem está comprado ainda, o stop permanece nos 9,82, abaixo da mínima deste fundo ascendente que eu mencionei. Vai ter resistência nos 10,22, que é a média do semanal, mais essa região de fundo, e depois a região da média de 200 períodos nos R$ 10,55. Pine 4, na sessão de hoje, representando queda de 1,46%, tentou se recuperar com baita candle de força aqui na ponta compradora na semana passada, porém não conseguiu dar sequência ainda. Para quem estiver comprado neste candle, nessa formação de fundo, dá para deixar um stopzinho aí abaixo da mínima deste cara, nos R$ 3,87. Voltou para baixo dele aí, pula fora, porque a chance de perder mínima aqui no semanal e dar sequência nesse movimento aumenta bastante, tá bom? Então, é possível manter a posição, mas atento a essa mínima dos 3,87. Mercado Livre, na sessão de hoje, apresentando uma leve queda de 0,2%. O ativo segue dentro aqui da sinalização de fundo ascendente que foi apresentada no gráfico diário. Tá? A expectativa é de que confirme um pivô de alta aí nas próximas sessões, ou seja, de que supere a região de 74,60. Só um minutinho, pessoal. Retomando aqui, então a expectativa é de que realmente tenha aqui essa superação de máximo de R$ 74,60, confirmando esse pivô de alta. Caso aconteça, tenha a confirmação de fechamento acima, o alvo fica no 79,63. Depois dele, a região dos 82,90. Para quem está comprado, dá para deixar um stop abaixo da mínima do pregão de sexta-feira, nos R$ 71,05, abaixo aí da média também, ainda tentando dar espaço aí para o ativo caminhar dentro dessa operação, tá legal? Mas segue dentro de uma tendência de alta, expectativa positiva aqui. E por fim, CVCB3, na sessão de hoje alta de 1,32%, o papel vem apresentando um repique aqui no curtíssimo prazo, testou mais uma vez a média móvel de 200 períodos e a média móvel de 13 períodos. Fiquem atentos, uma perda de mínima aqui amanhã pode abrir uma posição de venda, tentando pegar algo mais para baixo. Tem o suporte próximo nos 2,87, mas a tendência é de baixa, então a expectativa seria de poder perder essa região e ativar um novo pivô de baixa, tá? Dando sequência aqui na tendência. Então, tem esse suporte nos 2,87, depois um pouquinho mais abaixo nos 2,75, depois a região dos 2,50 e por aí vai, né? 2,39, tá? Então, fiquem atentos. Só olharia para compra, um sinal de alta acima dos R$ 3,23, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar. Não teve muitos ativos mesmo no dia de hoje, tá? Foram poucos os pedidos ali na sexta-feira. Então fica aí o meu convite para que vocês coloquem nos comentários aí embaixo os ativos que vocês gostariam que fossem analisados no pregão de amanhã, tá bom? Lembrando, amanhã, a partir das 8h45 da manhã, nós temos a nossa sala ao vivo aqui no canal. Amanhã também tem a sala de aula aí, tá bom? Um grande abraço a todos, uma excelente semana aí de fevereiro, começando agora, semana cheia aí. E a gente se encontra mais uma vez aí no canal amanhã. Um grande abraço e até mais.